Olá, eu sou a professora Ana Lúcia Severo Rodrigues, sou professora no Departamento de Bioquímica na Universidade Federal de Santa Catarina. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo convite de apresentar essa palestra que se intitula Modulação da microbiota intestinal como estratégia antidepressiva. Eu coordeno um grupo de pesquisa que trata sobre a neurobiologia da depressão, também chamado de transtorno depressivo maior. Então, vou falar um pouquinho sobre esse transtorno. Ele é muito prevalente na população, afeta em torno de 17% da população mundial ao longo da vida, está associado a uma grande incapacitação, um grande prejuízo funcional do indivíduo e também nós temos muitas comorbidades, ou seja, doenças que coexistem com a depressão, como doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Apesar do impacto que essa doença acarreta, nós temos ainda uma grande limitação em relação aos fármacos disponíveis para o tratamento da depressão. Eles causam uma resposta terapêutica tardia, só funcionam depois de algumas semanas. Ainda muitos pacientes são refratários ao tratamento, cerca de 30% dos pacientes não respondem aos fármacos disponíveis, e ainda nós temos alguns efeitos adversos que acabam reduzindo a adesão dos pacientes ao tratamento. Toda essa situação nos coloca uma necessidade muito grande de pensar em novas estratégias antidepressivas e tentar desenvolver essas estratégias. E nesse contexto que eu vou falar hoje sobre a modulação da microbiota intestinal. Essa imagem nos mostra que nós temos várias alterações neuroquímicas subjacentes aos sintomas depressivos. Na depressão, nós temos alterações neuroinflamatórias, decorrentes principalmente de uma ativação microglial e astrocitária. Nós temos também um aumento de estresse oxidativo, uma redução dos níveis de monoaminas, aumento do glutamato, causando excitotoxicidade, e redução do suporte trófico, redução de algumas neurotrofinas, principalmente do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, prejudicando mecanismos, né, de neuroplasticidade que são muito importantes para a função neural. O meu grupo de pesquisa está concentrado em entender melhor esses processos e buscar algumas estratégias, principalmente não farmacológicas, utilizando alguns componentes da dieta, exercício físico, e nós utilizamos então vários nutracêuticos e também protocolos de exercício aeróbico em roedores, né? Em modelos animais, estudando modelos animais de depressão. O eixo microbiota, intestino, cérebro tem recebido uma atenção muito especial nos últimos anos e temos várias evidências de que a modulação da microbiota pode se refletir em alterações comportamentais. Na depressão, já tem vários estudos relatando que ocorre uma redução na diversidade da microbiota intestinal e também na riqueza dessa microbiota, impactando na função cerebral. Nós vamos, ao longo dessa apresentação, discorrer um pouco mais sobre esses mecanismos de comunicação entre a microbiota, o intestino e o cérebro, e que é bidirecional, inclusive. É muito importante entendermos de que forma ocorre a comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal e o cérebro. Basicamente, nós temos uma comunicação que envolve o nervo vago, modulação do sistema imune, o controle do eixo HPA, o metabolismo do triptofano e também a produção de metabólitos como ácidos graxos de cadeia curta por bactérias presentes na microbiota intestinal, bem como a produção de neurotransmissores também por essas bactérias. Então, muito importante a gente mencionar, né, que existe essa comunicação que é bidirecional. Então, em situações nas quais nós vamos ter uma ativação muito grande do eixo hipotálamo pituitário adrenal, são situações de estresse, que estão muito associadas ao desenvolvimento da depressão, né, no qual geralmente nós temos uma hiperatividade do eixo HPA na depressão. Então, nessas situações, nós vamos ter um aumento da liberação de cortisol pelas adrenais, e esse cortisol
vai ter um impacto muito grande sobre a microbiota. Ele altera a composição da microbiota, ele também afeta as células do sistema imune e também prejudica a permeabilidade intestinal. Por outro lado, quando nós temos uma dieta contendo alto conteúdo de fibras, de amido resistente, de polifenóis, de triptofano, nós vamos ter produção de ácidos graxos de cadeia curta e de metabólitos do triptofano, assim como também quando nós tivermos suplementação com probióticos. Nessa situação, nós vamos ter uma comunicação benéfica entre a microbiota e o sistema nervoso central, que vai culminar com a redução, né, de processos de neuroinflamação, melhora da cognição e do humor, que nós vamos detalhar um pouco mais ao longo dessa apresentação. Aqui podemos observar nesta figura que algumas bactérias presentes na microbiota intestinal podem produzir neurotransmissores, como por exemplo as Bifidobacterium podem produzir GABA, os lactobacilos podem produzir acetilcolina, dopamina, GABA, histamina, serotonina. E temos também outras bactérias produtoras de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, embora não consigam atravessar a barreira hematoencefálica, eles podem adentrar o sistema nervoso central através do nervo vago. Além dos neurotransmissores produzidos pela microbiota intestinal, os ácidos graxos de cadeia curta se constituem um dos principais elos de comunicação entre o intestino e o cérebro. O acetato, o propionato e o butirato correspondem a cerca de 95% dos ácidos graxos de cadeia curta produzidos pela microbiota intestinal, e eles são formados por bactérias da microbiota intestinal que atuam sobre fibras da dieta e carboidratos não digeridos, fermentando esses carboidratos e produzindo então esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, fibras da dieta, pré-bióticos e probióticos podem promover a proliferação dessas bactérias que produzem esses ácidos graxos de cadeia curta. E a formação desses compostos é muito interessante porque ela reduz o pH e previne o desenvolvimento de bactérias patogênicas sensíveis ao pH. Mas, além disso, eles são usados como fontes de energia para os colonócitos e também nós temos receptores para esses ácidos graxos de cadeia curta em diversos tecidos, como o fígado, pâncreas, tecido adiposo, músculo, e nesses tecidos, de maneira geral, esses compostos estimulam vias que vão estar promovendo uma melhora da sensibilidade à insulina e prevenindo o acúmulo ectópico de gordura, por exemplo, no tecido muscular e também no fígado. Temos também uma redução das vias pró-inflamatórias, né? Então, são efeitos bastante benéficos desses ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, temos receptores para ácidos graxos de cadeia curta nas células imunes, cuja ativação está associada com a diferenciação das células T regulatórias e regulação da secreção de interleucinas. Atuando em receptores nas células enterendócrinas, os ácidos graxos de cadeia curta também podem causar um aumento da liberação de GABA e de serotonina, além de induzirem a secreção do peptídeo semelhante ao glucagon, o GLP-1, e o peptídeo YY. O GLP-1, além de contribuir para reduzir a resistência à insulina, pode influenciar beneficamente no humor e na cognição. E já o peptídeo YY causa saciedade, mas também há evidências de que ele participa na modulação do humor, porque camundongos deficientes nesse peptídeo têm um comportamento depressivo. Os ácidos graxos de cadeia curta podem atravessar a barreira hematoencefálica e no cérebro podem levar diversos efeitos associados a uma melhora do humor e da cognição.
eles causam um aumento da neurogênese, eles conseguem modular os níveis de neurotrofinas, principalmente de BDNF, reduzem a ativação microglial, também reduzem a sinalização inflamatória em astrócitos e também podem aumentar a síntese de serotonina. Essa figura nos mostra que os ácidos graxos de cadeia curta podem aumentar a expressão das proteínas ucludina e claudina, o que causa uma redução da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Tanto os ácidos graxos de cadeia curta quanto os metabólitos indólicos do triptofano também podem prevenir a ativação astrocitária e microglial, reduzindo a expressão de fatores de transcrição pró-inflamatórios, contribuindo dessa forma para a redução da neuroinflamação e para a homeostasia cerebral. É interessante destacar que os derivados indólicos do triptofano podem se ligar a receptores de aril-hidrocarbonetos que vão levar a essa supressão da sinalização pró-inflamatória mediada pelo NF-κB. Então, esses metabólitos da microbiota intestinal apresentam uma ação neuroprotetora. Além dos ácidos graxos de cadeia curta e dos metabólitos do triptofano, os polifenóis presentes na dieta também são importantes na modulação da microbiota intestinal. Os polifenóis são compostos presentes em alguns alimentos, como frutas, vegetais, cereais, chá, café, chocolate amargo, cacau, vinho tinto. Eles regulam beneficamente a composição da microbiota intestinal e metabólitos dos polifenóis produzidos pela microbiota intestinal exercem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e promovem uma redução da carcinogênese, reduzindo o risco de desenvolvimento de câncer coloretal. A nível do sistema nervoso central, há evidências de que os polifenóis promovem efeito de redução da neuroinflamação, redução do estresse oxidativo e também aumento da neurogênese hipocampal, contribuindo para a modulação do humor e da melhora da função cognitiva. Existem muitas evidências pré-clínicas e clínicas de que a microbiota intestinal exerce um efeito determinante no humor. Eu trouxe aqui um estudo realizado por Kelly e colaboradores, publicado em 2016, que mostra que ratos que receberam um transplante fecal de pacientes com depressão passaram a apresentar um comportamento anedônico no teste de preferência por sacarose. Lembrando que a anedonia é um dos principais sintomas da depressão em humanos. Esses animais também apresentaram um comportamento ansioso nos testes do labirinto em cruz elevado e no campo aberto, sugerindo que a microbiota intestinal desempenha um papel crucial no desenvolvimento do comportamento depressivo. Neste mesmo estudo, foi mostrada uma correlação negativa entre o consumo de fibras na dieta e a severidade de sintomas depressivos em pacientes com depressão, provavelmente decorrente de maior produção de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota dos indivíduos que ingeriram mais fibra. Desta forma, a modulação da microbiota intestinal pode exercer um efeito benéfico sobre sintomas depressivos. Outra forma de modulação da microbiota intestinal que pode ter um papel benéfico em relação à depressão é através do exercício físico, principalmente do exercício do tipo aeróbico. Há evidências que o exercício aeróbico é capaz de promover um aumento da diversidade e alterar a composição da microbiota intestinal, tanto em humanos como em estudos com roedores em laboratório. A promoção de uma microbiota saudável pode estar associada com o efeito antidepressivo e a melhora da função cognitiva promovido pelo exercício físico. Nosso grupo de pesquisa tem procurado desenvolver alguns estudos relacionados com mecanismos moleculares associados ao efeito antidepressivo do exercício físico aeróbico em esteira, em camundongos. Então, nós submetemos camundongos durante 4 semanas a exercício físico de moderada intensidade na esteira e temos verificado que esse protocolo de exercício físico
produz efeito antidepressivo em camundongos, também está associado ao aumento da proliferação celular, sobrevivência celular e diferenciação neuronal no hipocampo e redução dos neurônios em degeneração, também nessa estrutura. Além disso, temos também um aumento da proteína precursora de irisina, que é o FNDC5. A irisina é uma miocina que é produzida por clivagem e glicosilação do FNDC5, e FNDC5 é uma proteína que é liberada pelo músculo após exercício. Além disso, mostramos também em outro estudo de Rosa e colaboradores que esse mesmo protocolo de exercício físico foi suficiente para prevenir o comportamento tipo depressivo causado pela administração do peptídeo beta-amiloide, um modelo precoce de Alzheimer, assim como prevenção na redução de BDNF causado por esse peptídeo beta-amiloide e também redução da fosforilação de mTOR hipocampal, mostrando então efeitos protetores do exercício físico a nível do sistema nervoso central. Mostramos também um estudo recente que esse mesmo protocolo de exercício físico aeróbico de corrida em esteira preveniu o aumento de IBA1 causado pela administração do peptídeo beta-amiloide em hipocampo de camundongos. E esse aumento de IBA1 caracteriza uma ativação microglial. O exercício também preveniu alterações inflamatórias relacionadas com a ativação do inflamassoma NLRP3 induzidas pelo peptídeo beta-amiloide, mostrando então seu poder anti-inflamatório. Em outro estudo do nosso grupo, utilizando esse mesmo protocolo de exercício físico aeróbico de corrida em esteira, investigamos se esse protocolo seria capaz de exercer um efeito antidepressivo, de modular alguns parâmetros relacionados à função intestinal e também de modular a microbiota intestinal. Nesse estudo, mostramos uma prevenção do comportamento tipo depressivo causado pela administração do peptídeo beta-amiloide em camundongos, também a prevenção de algumas alterações morfológicas no duodeno causadas pela administração do peptídeo beta-amiloide, e no que diz respeito à microbiota intestinal, mostramos que o exercício físico preveniu o efeito do peptídeo beta-amiloide sobre o aumento da razão Bacteroidetes firmicutes. Além disso, o exercício físico per se aumentou as bactérias do filo Firmicutes. Esses dados nos indicam que um protocolo de exercício físico aeróbico associado com efeito antidepressivo, efeito neurogênico, efeito anti-inflamatório, também é capaz de modular a composição da microbiota intestinal, promovendo uma melhora da função intestinal. Estudos futuros deverão estudar os mecanismos através dos quais ocorre esta modulação. Corroborando o papel benéfico do exercício físico sobre a modulação da microbiota intestinal, alguns dados da literatura reportam que o exercício físico é capaz de modular a microbiota intestinal, causando aumento da concentração de butirato, o que pode estar associado com seu efeito pró-neurogênico e antidepressivo. Por fim, podemos concluir que quadros associados à disbiose intestinal vão comprometer o funcionamento do sistema nervoso central. E basicamente nós temos essa situação em indivíduos que têm uma dieta não saudável, com baixo teor de polifenóis, com poucas fibras na dieta, com muitos alimentos ultraprocessados, açúcares refinados. Então, essa dieta não saudável é uma das causas de disbiose. Além disso, o sedentarismo também contribui para a disbiose intestinal, assim como o estresse. E são situações que têm maior risco de desenvolvimento de depressão. Já uma dieta saudável, exercício físico, manejo do estresse e, eventualmente, uso de probióticos como suplementos vão estar associados a uma saúde intestinal e um menor risco de desenvolvimento de depressão.
Por último, gostaria de agradecer à UFSC, às agências de fomento CNPq e CAPES, aos colaboradores dos estudos que eu mostrei nessa apresentação, a grande maioria deles da UFSC, à professora Joana Gilmore Rapel, da Universidade de Vitória, no Canadá, com quem desenvolvemos uma parceria muito produtiva nos últimos anos, e também gostaria de agradecer a atenção de vocês e dizer que estou disponível para qualquer dúvida através do e-mail que consta no primeiro slide desta apresentação. Muito obrigada!